Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, irmãos. Está começando o programa Palavra Viva, com a apresentação do evangelista Milvio. Propósito do nosso programa, irmãos, leitura e pregação da Palavra de Deus. Sem placa de igreja, sem CNPJ, amém? Apenas cumprindo o ID do Senhor Jesus para a igreja de Deus. Cumprindo o ID que o Senhor Jesus deu para nós que somos a igreja, para nós que temos o nome escrito no livro da vida, amém? Vamos ganhar uma pessoa Jesus, que é isso que importa para ele, para o reino. Tem festa no céu quando a alma se converte. Amém? A leitura de hoje está em João capítulo 2, versículo 1. Senhor Deus, apresento diante do Senhor a tua palavra que será lida e pregada agora. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Irmãos, essa passagem aqui é muito importante, porque muitas pessoas confundem essa passagem. Presta bem atenção, eu vou ler de novo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Ou seja, para que a gente não peque. Mas nós somos falhos, né? Aí, João continua. Mas se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, irmãos, aqui está dizendo o seguinte, para a gente não pecar, para a gente viver uma vida de santidade. Porém, nós somos homens, humanos, carne, né? Homens e mulheres. Somos humanos, somos carne. Então, se você pecar, que não seja premeditado, né? Premeditado é você ficar pensando assim, vou pecar amanhã, vou fazer isso, fazer aquilo. Não. Se o diabo armou um laço, você sem ver caiu nele, né? Aconteceu, você falou, nossa Deus, cai num laço do diabo. Não pequeis. Mas se pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Agora aqui vem um outro detalhe importante. Primeiro que ele diz para não pecar. Mas se cairmos em tentação, e o diabo, que a função dele aí é fazer com que a gente venha a pecar, que ele vive a vida dele por conta disso, ele não tem vida própria para ele, para fazer as coisas dele, ele não tem coisa própria para fazer, a vida dele é em função do homem, né? O serviço dele é rodear o homem e ficar fazendo inferno na vida de homem, então, do ser humano, né? Mas se alguém pecar, se ele conseguiu te fazer pecar, ou se a tua carne te fez pecar, nós temos advogado junto ao Pai. Então tem pessoas que pensam assim, estou com a causa na justiça. Jesus é meu advogado. Não confunde as coisas não. Meu irmão, Jesus, Filho de Deus, é advogado junto ao Pai. Está ouvindo? Um juiz de um fórum, um desembargador, ou mesmo um ministro lá do STF, que é a mais alta corte do Brasil, ou do STJ, que é a segunda maior, um juiz, Jesus não vai lá pedir ele nada não, meu irmão. Jesus manda neles. Tá entendendo o que eu estou falando com você? Se você clamar ao Senhor Jesus por causa na justiça, você não fala assim não. Ô Jesus, o Senhor é meu advogado, o Senhor me defende lá. Não. Jesus está acima desse. Como é que Jesus vai se rebaixar para pedir um juiz para te absolver? Você é doido? Ele dá ordem. Ele é superior. Ele é advogado junto ao Pai. Então, se você tem uma causa na justiça, você já pode pedir direto ao Senhor Jesus, direto a Jesus, Senhor, me absolve naquela causa, Senhor, me dá ganho de causa para eu ser indenizado. Meu Deus, me dá o que você estiver pleiteando na justiça lá, me dá o ganho desta causa. Você pode pedir direto para ele, não para ele interceder, para ele ser um advogado com um juiz que é muito, muito menor, infinitas vezes menor do que ele. Entendeu? Então ele é advogado junto ao Pai, junto a Deus. Você está com a demanda, né? Você está precisando de alguma coisa que vem de Deus. Você está precisando de uma cura, de uma libertação, de uma salvação aí, de um parente, de alguém que você está orando por ele, de alguém da família. Aí você vai falar, Senhor Jesus, ora por mim, intercede por mim junto ao Pai. Advoga por mim aí. Igual ele fez com Pedro. Jesus chegou para Pedro e falou assim, Pedro, o diabo pediu a Deus para se ir andar com você, para te peneirar, para te moer. Mas eu roguei ao Pai. Eu pedi ao Pai.
que não deixasse, porque você não está preparado. Entendeu? Então o Senhor Jesus é advogado para nós, junto ao Pai, junto a Deus, e não advogado de causa de justiça, não. Na causa sua, na justiça, ele está acima do juiz. O que você pedir para ele, ele determina e o juiz só cumpre. Qualquer um deles. Pode ser juiz de primeira instância, de segunda instância, do STJ e do STF. Eles vão cumprir a ordem do Senhor Jesus, querendo ou não. Porque o Senhor Jesus não pede, ele manda. Entendeu? Então, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, para com Deus. Então, ele é nosso advogado com o Pai. Jesus Cristo justo. Espero que tenha ficado bem claro isso aí. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação, ele morreu e deu o sangue dele pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O mundo inteiro, todo ser humano, todo homem e mulher que quiser se converter ao Senhor Jesus, ele pagou um preço por cada um. Ele é a propiciação pelo pecado de todos que se converterem a ele. Ou seja, já não somos mais pecadores, vamos dizer assim. Nós pecamos, mas não vivemos para o pecado igual vivíamos antigamente. Antigamente, antes de conhecermos o Senhor Jesus, vivíamos uma vida de promiscuidade, fazendo aí os desejos da carne, as obras da carne, os frutos da carne lá, né? Mas agora não. Agora nós vivemos em santidade de espírito. Podemos errar? Podemos. Podemos pecar? Podemos. Não que queiramos, mas somos falhos. E todavia, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é o Senhor Jesus. E ele é a propiciação pelos pecados de todo mundo. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aqui ele já está falando. Então, se você é um servo de Deus e se você conhece Jesus, você guarda o mandamento dele. Você não fica em uma vida de pecado. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, se você conhece o Senhor Jesus, você guarda os mandamentos do Senhor Jesus. Tem que guardar. Se você não guarda, em você não está a verdade, você é um mentiroso. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele. Guardou a palavra de Deus, cumpriu o que o Senhor Jesus está mandando, o amor de Deus está nele. Nisto conhecemos que estamos nele, quando guardamos a palavra de Deus, Gênesis e Apocalipse, dentro do nosso coração, e corremos do pecado que o Espírito Santo nos mostra o que devemos fazer. Se a sua consciência te acusa, meu irmão, se você não sabe o que é pecado e o que não é pecado, a sua consciência te acusou, não faça. Porque o Espírito Santo trabalha desta forma. Aquele que diz que está no Senhor Jesus também deve andar como ele andou. Em santidade, fazendo a obra dele, pregando a palavra, orando pelos outros, curando enfermos, ressuscitando mortos, purificando leprosos, expulsando demônios, operando maravilhas. Amém? Irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Então, é a palavra de Deus. Amém? Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Agora sim ele escreve um mandamento novo. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós. Porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz ilumina. Então agora o que ele está falando aqui? Antigamente, antes da vinda do Senhor Jesus, era o período das trevas. Satanás era o príncipe desse mundo. Mas Jesus despojou, na morte dele, quando ele ressuscitou, ele despojou principados e potestades. Pegou a chave da morte e do inferno. Então, o período das trevas acabou. E agora entramos nós que convertemos ao Senhor Jesus. E já a verdadeira luz ilumina nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Amém? Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Então, se você diz assim, eu estou na luz, eu amo o Senhor Jesus e odeio meu irmão, você está em trevas. Está falando de irmão. Irmão. Então, você sabe o que é irmão? Aquele que congrega com você na mesma igreja, aqueles que também já confessaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, não importa a igreja.
Todos que têm o nome escrito no livro da vida são irmãos, todos. Então, mas eu não gosto do ímpio, eu não gosto do filho do capeta lá, o ladrão, o estuprador. Eu odeio aquele cara. Tranquilo. Ele não é seu irmão. Tá certo? Você não pode odiar irmãos, filhos do mesmo pai e da mesma mãe, entendeu? Filho do pai com outra mulher, filho da mãe com outra mulher, é irmão. Não pode odiar. E irmãos em Cristo Jesus. Não pode odiar. Então, aquele que odeia seu irmão, aí está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Então, devemos amar os nossos irmãos. Irmãos carnais e irmãos da família da fé. Todos que têm o nome escrito no livro da vida. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, nem para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então a gente vê aí, tem um cara aí que demonstra ódio. Você olha para o semblante dele, ele não consegue mais. Ele já está tão entregue a Satanás que ele não consegue demonstrar amor e paz na pregação da palavra de Deus dele. Ele só demonstra fúria, só demonstra ira, só demonstra raiva, ódio. Ele destila ódio. Ele foi falar sobre um pastor da placa de igreja dele, que tinha falecido, e falou com muito ódio. Muito ódio. A palavra dele tem ódio. E quem não estiver satisfeito aqui, pode sair. Vai para outra igreja, pode sair. Edir Macedo, irmão, ele não tem paz mais. A comunhão dele com Satanás é tanta que ele destila o ódio de Satanás quando ele fala. Então, porque as trevas lhe cegaram os olhos, já anda em trevas. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Então, pelo nome do Senhor Jesus, o nosso pecado é perdoado, irmãos. Pelo sangue do Senhor Jesus. Quando nós dobramos o joelho, o Senhor Deus nos perdoa. Quando você ora em nome de Jesus, são perdoados os seus pecados. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Glória a Deus, aleluia. Todos que permanecem na palavra de Deus, irmão, vençam o inimigo. Porque nós não precisamos derrotar Satanás. A Bíblia manda resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu vou te dar um exemplo na luta. Tem lá um boxe, um exemplo, uma luta de boxe. A pessoa é campeão mundial. Aí quem desafia ele não precisa vencer o desafiante. Ele só precisa resistir. Então, o desafiante vem contra ele. Ele não precisa nocautear, ele vai batendo. Durante a briga, ele vai se defendendo e batendo ali. Aí chegou no final, se o desafiante não derrotou ele, ele ganhou. Ele continua campeão mundial. Somos nós. Por isso que o Senhor Jesus disse, você não tem que derrotar Satanás mais. Ele já é derrotado. Você só precisa resistir. Ele foi derrotado quando o Senhor Jesus ressuscitou. Você entendeu? Então nós não vamos derrotá-lo, de derrubar ele, pisar na cara dele, sangrar ele. Nós não vamos. Nós vamos resistir. Ele vem contra nós, nós resistimos, porque ele já é derrotado. Tá certo? Glória a Deus. Escrevo-vos, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, jovens. Jovens, pais, escrevo-vos, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Quem é? O Senhor Jesus. Jovens, eu escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Quando você aceitou o Senhor Jesus, entregou a sua vida ao Senhor Jesus, você virou um vencedor. Porque o Senhor Jesus venceu Satanás. E eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai, que é o Deus, o Criador dos céus e da terra. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio, que é o Senhor Jesus. E eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós,
Sois fortes porque a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, nós já vencemos. Nós somos vencedores. Quando Satanás vier, você não tem que vencer ele de novo. Porque nós já vencemos. Quando nós convertemos e confessamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né, nós já vencemos. Nós temos o nome escrito no livro da vida e isso é uma vitória. Que Deus possa dar força a cada um de nós para continuarmos nessa jornada, nesse caminho. Porque somente o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então que a gente possa levar as pessoas até o Senhor Jesus e que o Senhor Jesus a gente possa levá-lo até as pessoas que ainda não se converteram. Você que está vendo esse vídeo aí, meu querido, para tudo que você estiver fazendo agora. E entrega a tua vida ao Senhor Jesus. Confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Porque só Ele tem as palavras de vida eterna. Só Ele pode te salvar. Amém? Para tudo que você estiver fazendo aí. Eu vou te ensinar agora a sair da condenação eterna para a vida eterna. É o primeiro passo. Então ora comigo aí. Para tudo que você está fazendo, olha para a tela e ora comigo aí. Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor e Salvador. Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados. Entra no meu coração e faz morada em mim, Senhor. Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Senhor Jesus, que o anjo do Senhor acampe ao meu redor, me livre de todo mal. E, Senhor, que o Teu Espírito Santo habite em mim, no meu coração, e guarde em mim a Tua palavra, para eu não pecar contra Ti. E, meu Deus, me recebe agora como Teu servo, como Teu filho, porque eu confesso o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Amém. Meu querido, a paz do Senhor Jesus, e que essa paz esteja na sua vida desde agora e para todo sempre. Que você tenha essa comunhão com Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Cada um que está ouvindo aí essa pregação, compartilhe, irmão. Seja um seguidor do Senhor Jesus. Entra aí, ó. Rádio Palavra Viva, /Milvio, o meu nome. Entra aí, tem dezenas e dezenas de pregações aí. Vamos ganhar uma para o Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E que você seja luz do mundo e sal da terra. A paz do Senhor Jesus e fiquem com Deus.